Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para transmitir nossos lucros. Sendo a nossa apresentação, antes da gente passar a grade aí para o nosso sabadão, vamos só fechar rapidinho como foi a nossa quinta-feira. Na quinta, a gente havia trabalhado aí numa grade de 4 jogos. A princípio aí, né, pra mim, que eu tô gravando aqui na quinta, se o Atlético Mineiro vencer a partida, a gente vai ficar com 4 jogos, 4 greens e nenhum red pelo meio do caminho. Se acontecer aqui uma situação atípica do Deportes aí ter virado a partida para 4-3 ou então ter empatado em 3-3, exemplo, a gente fica aqui com 3 greens e um red, mas a tendência é muito forte aqui de gabaritar a quinta-feira, né? Bilhete do canal, vamos lá, antes da gente mencionar como é que foi o dia, vamos falar aqui. A gente deixou uma duplinha nessa quinta-feira, deixamos aí o Altirad para vencer a partida e o Bet para vencer a sua partida. Esse bilhete duplo havia dado uma odd por base de 1,56, a gente conseguiu cravar o bilhete aí da quinta-feira. Então vamos dar uma olhadinha em como foi. Primeiro jogo foi lá na Liga da Conferência, no jogo do Legia contra o Chelsea. Trabalhamos com o Chelsea na chance dupla, o bilhete bateu. Na Arábia Saudita, no jogo aí do Al Ittihad contra o Al Urubá, trabalhamos com o Al Ittihad para vencer a partida, o bilhete bateu. Voltando para a Liga da Conferência, jogo do Bet contra o Jangelônia, trabalhamos com o Bet para vencer a partida, o bilhete bateu. Abriu o olho com Betis aí na Liga da Conferência, hein? Tem o Chelsea aí também como equipe muito favorita, mas o Bet está vindo muito bem. E para fechar o dia aí, na Copa Sul-Americana, a gente está trabalhando aí. No caso, para mim, está concluindo, né? O Atlético Mineiro contra o Deportes. Trabalhamos com o Atlético Mineiro para vencer a partida. O bilhete aqui, a princípio, está batendo, né? Vamos ver se vai se concluir assim aí até os 90 minutos. Como eu mencionei, então, foram 4 jogos. A gente pode ficar aí, para você já vai ter finalizado, né? Espero que tenha fechado assim: 4 jogos, 4 greens e nenhum red. Caso aconteça aqui do Atlético Mineiro tomar um empate ou a virada, a gente fica com 3-1, 3 greens e um red. Então, beleza, fechamos aí como foi a nossa quinta. Vamos então trabalhar aí no nosso sabadão. O que eu separei para esse sábado? Uma grade aí com 10 jogos. Ao meu ver, são os jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo já é lá às 7 horas da manhã na Superliga da China. Separei o jogo aí do Renan enfrentando o Renan Songyan Longmen. Vou tentar pronunciar os nomes corretos. Vamos lá. Enfrentando aí o Shanghai Port. A equipe visitante já começou num ritmo muito forte aí, junto com o Xangai Shenchuan. Geralmente são as duas equipes que despontam no campeonato. No momento, a equipe visitante é a segunda colocada, a equipe da casa é a 12ª. Momento da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 3 derrotas e uma vitória. E a equipe visitante nos últimos 5 vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho de certa forma uma oscilação. Ó. Eu tenho 3 vitórias para a equipe visitante e 2 vitórias para a equipe da casa. O que eu venho buscar nesse jogo? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de gol e meio também em 4. Bilhetinho, então, para essa partida, vai estar pagando aí, para sair mais de gol e meio a partida, para uma base de 1,18, é o bilhete para esse jogo. O nosso próximo jogo, vamos lá, para a Premier League na Inglaterra, separei 2 jogos, o primeiro às 8h30 da manhã, jogo aí do Manchester City enfrentando o Crystal Palace. Momento aí, equipe da casa é a sexta colocada da competição, a equipe visitante é a 11ª. Momento do City, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias, e o Crystal Palace nos últimos 5 vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 vitórias do Manchester City e 2 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Apesar de ter um histórico aí com uma tendência muito forte para sair gols, e um fator aqui me chamou a atenção: o Haaland não vai jogar a partida. Pelo menos aqui ele está apontando que está aí, né, com um imprevisto, vai estar fora do jogo. Então, isso me levou aqui, vou botar assim, não é que, sem o Haaland não vai sair gol, pode sair 10, 20 gols aqui, mas para mim é uma perda muito grande aí para o City quando o Haaland não joga, pelo esquema armado ali, até contando com o próprio Haaland. Perante então isso, eu venho buscar aqui uma chance dupla a favor do City. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Vai estar pagando bilhete aí por uma base de 1,16, eu vou deixar como bilhete para esse jogo, apesar de eu também acreditar aqui que o City venha para vencer. O nosso próximo jogo, às 11 horas da manhã, ainda na Premier League na Inglaterra, temos o jogo do Brighton enfrentando o Leicester.
Vamos dar uma olhada aí. A equipe da casa, no momento, é a nona colocada da competição. A equipe visitante é a 19ª. Momento aí do Brighton, nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E a equipe do Leicester, nos últimos 5, vem aí com 5 heads, né? 5 jogos aí de derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória aí do Brighton e tenho 4 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Eu vou entrar aqui em mercado de gols, pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Leicester, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Brighton, mais de gol e meio aí em 4. Então, vamos lá. Bilhetinho para essa partida vai estar pagando aí para sair mais de gol e meio por volta de 1,21. Vou deixar como bilhetinho para esse jogo. Outra coisa, não comprei a vitória do Brighton. Dá uma olhada aí no momento da equipe em casa. Vem aí, né, de um empate, uma vitória e um empate, uma derrota e 3 vitórias. O Leicester vem até mal na competição. Então, mesmo assim, eu não vou comprar essa vitória pela sequência aí de empates pelo meio do caminho, né? Vamos lá, o nosso próximo jogo, vamos agora aí para Ligue 1 na França, no horário de meio-dia. Separei o jogo do Mônaco enfrentando o Olympique de Marseille. As duas equipes aqui são segunda e terceira colocada, respectivamente. Momento do Mônaco, que está jogando em casa. Nos últimos 5, a equipe vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. E o Olympique de Marseille, nos últimos 5, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 2 vitórias para o Olympique de Marseille, uma para o Mônaco e 2 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Historicamente, é um jogo para gols, é o que eu venho buscar. Nos últimos 5 jogos, eu tive mais de gol e meio em todos, entre essas duas equipes. Nos últimos 5 jogos do Olympique de Marseille, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Mônaco, mais de gol e meio em todos. Então eu venho buscar aqui, como eu mencionei, para sair mais de gol e meio na partida, tá pagando por base de 1,17, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora aí para 1h30 da tarde na Bundesliga da Alemanha, primeira divisão, jogo do Bayern de Munique enfrentando o Borussia Dortmund. Momento aí, equipe da casa, primeira colocada da competição, a equipe visitante é a oitava. Momento do Bayern, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. E o Borussia Dortmund, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias para a equipe do Bayern, uma para a equipe do Borussia e 2 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Contando aí que eu tenho um jogo de volta das duas equipes aí no meio da semana, dessa próxima semana, mesmo assim eu não vou me envolver então aqui no mercado de resultado, eu venho buscar gols. Pode ser que algumas equipes aqui venham com jogadores mistos ou então botar titular, talvez só em meio período, venho ficar aqui em mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Borussia Dortmund, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos aí do Bayern de Munique, mais de gol e meio também em todos. Bilhete para essa partida tá esmagado, mas ao meu ver, é o que tem de melhor segurança aqui para operar. Tá pagando por uma base de 1,13. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá, dando sequência, vamos agora para a Arábia Saudita, às 3 horas da tarde. Jogo do Al-Nahr Riyadh enfrentando o Al-Hayad. As duas equipes aqui do mesmo lugar lá na Arábia, né? Momento aí das duas equipes. A equipe da casa é a terceira colocada da competição, a equipe visitante é a nona. Momento da equipe da casa, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. E a equipe visitante, nos últimos 5, vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí uma vitória para a equipe visitante, 3 vitórias para a equipe da casa e um empate pelo meio do caminho. O que eu venho buscar? É muito difícil eu comprar alguma situação a favor de buscar a vitória do Al-Nahr. Já mencionei diversas vezes que eu prefiro atuar nessa equipe em mercado de gols, é o que eu venho buscar. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Al-Hayad, eu tive mais de gol e meio em apenas 1. E nos últimos 5 jogos do Al-Nahr, eu tive mais de gol e meio aí em 4. Então, tá pagando bilhete para uma base aí, vamos dar uma olhada, por volta de 1,11. Eu vou deixar para sair mais de gol e meio na partida com bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora, para a Holanda, Países Baixos, primeira divisão, também no mesmo horário, às 3 horas da tarde. Temos o jogo aí do PSV enfrentando o Almere City. A equipe da casa, no momento, é a segunda colocada da competição. A equipe visitante é a Lanterna, 18ª.
Momento do PSG aí, nos últimos 5, PSV. Ainda vou comentar isso certinho com essas siglas. Vamos lá, PSV da Holanda. Nos últimos 5, a equipe vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. E o Almere City, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, uma vitória e 2 empates. No confronto direto, vamos dar uma olhada. Nos últimos 4 jogos entre essas duas equipes, eu tenho um histórico aí de 4 vitórias do PSV. É o que eu venho buscar mais uma vez. Está jogando em casa, diante dos seus domínios. Venho comprar essa vitória, pagando por uma base de 1,15. Eu deixo o PSV para vencer a partida, bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá agora para a Série A na Itália, às 3h45 da tarde. Jogo aí da Juventus enfrentando o Lecce. A Juventus, no momento, é a quarta não, né? A quinta colocada da competição. A equipe visitante, o Leite, no momento, é o 17º. Momento aí da Juventus, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Leite, nos últimos 5, vem de 4 derrotas e um empate. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico aí de 4 vitórias a favor da Juventus e um último resultado aqui que foi um empate pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui para mim não me perder. Eu venho comprar essa vitória da Juventus, tá pagando bilhete por uma base de 1,36, eu vou deixar como bilhetinho para esse jogo. A Juventus precisa vencer, tá enfrentando uma equipe da parte de baixo de tabela. Se vencer, tem chance aí de buscar as classificações para a Liga dos Campeões com vaga direta. Acredito que eles não vão dar esse mole aí, né, dentro de casa de perder ou empatar a partida. Nosso próximo jogo trouxe um joguinho aqui do Brasileirão, às 4 horas da tarde. Separei o jogo do Red Bull Bragantino enfrentando o Botafogo. A equipe visitante, no momento, é a quinta colocada da competição. A equipe da casa é a 15ª. Momento aí do Red Bull Bragantino. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas e 3 empates. O Botafogo, nos últimos 5, vem aí de uma derrota, um empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 vitórias a favor do Botafogo e 2 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Botafogo, mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos aí do Red Bull Bragantino, mais de 1,5 em todos. Bilhete então para essa partida vai estar pagando aí, deixa eu dar uma olhada junto com vocês, por volta de 1,40. Eu vou deixar para sair mais de 1,5 na partida, bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá para La Liga na Espanha, 4 horas da tarde, jogo aí do Leganés enfrentando o Barcelona. A equipe visitante, a primeira colocada da competição. A equipe da casa, aí, no momento, é a primeira dentro da zona de rebaixamento, a 18ª. Momento do Leganés. Nos últimos 5, a equipe vem aí de uma vitória, 3 derrotas e um empate. E o Barcelona, nos últimos 5, vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho aí 4 vitórias a favor do Barcelona e uma do Leganés. O que eu venho buscar aqui? Duas situações. Quem quiser entrar em mercado de gols tem muito valor, pois nos últimos 4 jogos bateu mais de 1,5 entre essas duas equipes aí em 4, nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos do Barcelona, bateu mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos do Leganés, bateu mais de 1,5 também em 4. Tem muito valor, tá? Quem não quiser se arriscar, dá para buscar esse mais de 1,5 na partida e tá pagando uma base de 1,15. Porém, o Bruno vem comprar essa vitória do Barcelona. Tá vivendo um momento iluminado aí na La Liga, tá enfrentando uma equipe que subiu da segunda divisão para a primeira, mesmo jogando fora de seus domínios, eu busco essa vitória do Barcelona. Tá pagando um bilhete por uma base de 1,34, é o bilhete para esse jogo. A vitória do Barcelona, né? Então, minha família, tá fechada a nossa grade aí para o nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí, não só no nosso aposta, mas em todos os nossos projetos. Se Deus quiser, Papai do Céu vai abençoar aí o nosso sábado. Bilhete do canal pra gente encerrar, tô deixando uma duplinha. Tô deixando o jogo do Brighton contra o Leicester para sair mais de 1,5 partida e eu tô deixando a Juventus para vencer a sua partida. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,65, é o bilhete do canal para esse sábado. Mais uma vez é isso, só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.